Sejam bem-vindos à nossa 102ª quinta técnica. Vamos começar fazendo a análise dos mercados. Hoje nós tivemos um importante evento técnico. Até fizemos uma chamada especial no Terminal Enfoque, convidando os nossos usuários a assistirem à quinta técnica, porque, como eu disse, eu acho que nós temos aí uma importante indicação técnica de reversão da alta para baixa. Mas nós tivemos também uma indicação que eu até quero destacar com todas as letras aqui no início da quinta técnica de hoje, que é essa indicação aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês o petróleo negociado na NYMEX, Bolsa de Nova York, de energia, onde a gente pode aqui constatar esse suporte bastante importante. Vocês estão vendo no gráfico. Ele acontece abaixo de 80 dólares. Ele é muito importante porque ele é o ele é o topo da formação de fundo do subprime, dessa formação de fundo aqui pós queda do subprime. Aqui 2008, 2009 começa aqui, 2010, 2011. Então esse nível que foi rompido hoje, vejam, nós temos esses dois topos aqui em 2009, temos esse fundo em 2009, mais esse fundo em 2010, em maio de 2010, mais dois fundos aqui em 2011, e o mercado testou esse nível agora, deixando esses dois fundos aqui a 81, 82. E hoje foi um rompimento para ninguém colocar defeito. O mercado rompe, abre um gap, rompe e fecha na mínima do dia. Isso é pá de cal. Na minha visão, nós estaremos caminhando para a projeção dessa última perna, que aconteceu depois dessa bandeira que nós tivemos aqui em abril, tá? Então eu entendo que nós vamos projetar essa perna, inicialmente essa perna para baixo, ou seja, os preços estão caminhando aí para 66. Esse 66 coincide com esse fundo que aconteceu em abril de 2009. E posteriormente nós vamos projetar essa formação toda aqui para baixo, com os preços caindo aí para o teste do fundo do subprime a 56. Nós tivemos também uma indicação muito importante no índice das commodities. Vejam só que indicação importante que a gente teve. Bem, a gente já vem falando aqui, já vem destacando essa oscilação negativa das commodities, né, do índice das commodities, que, como se sabe, é diretamente proporcional ao Bovespa. Ele caminha juntinho com o Bovespa, tem uma correlação muito grande com o índice Bovespa. E nós vemos aqui o mercado rompendo essa bandeira de baixa, caminhando, no meu entender, para cumprir esse objetivo de baixa aqui, que é a projeção dessa última perna para baixo a partir do topo da bandeira, que nos traz aqui mais para próxima do fundo do subprime, mas que implicaria em uma queda aí a curto prazo de mais 10% no mercado mundial de commodities. Então essas duas indicações por si, eu entendo, são extremamente baixistas e vão respaldar o que eu vou estar mostrando para vocês em termos de indicações técnicas no índice Bovespa e no S&P.
Então vamos lá. Faz frio aqui em São Paulo. O chazinho que eu estou tomando está sendo muito reconfortante. Faz frio e chove. Chove sem parar 3 dias em São Paulo. Para quem não é daqui, né? Muito bem, vamos lá, minha gente. Então, estou mostrando aqui para vocês agora o índice Bovespa. Vamos lembrar da cara que ele tem aí no longo prazo. Isso aqui é a tendência de alta a partir do ciclo que se iniciou com o presidente Lula. Deixa eu limpar essa área aqui um pouco. E o evento técnico importante nesse gráfico é que esse processo todo foi rompido, e esse processo, que eu entendo ter sido um pullback, também foi rompido. A gente podia pensar numa reta aqui, essa reta está mais aqui, e agora eu acho que a movimentação de hoje mostra que essa alta foi apenas uma reação da tendência de baixa, que está com toda a pinta de continuar. Até porque essa formação de candlestick que aconteceu no teste desse nível de resistência, 57 mil pontos, no caso do Ibovespa à vista, deve projetar os preços para baixo. Provavelmente eles testem, talvez até nos próximos pregões, ou na própria segunda-feira, porque eu realmente estou achando essa reversão bastante negativa. Nós tivemos uma formação de candle bem definida, clímax de alta, indefinição, com um candle de doji, abertura e fechamento exatamente no mesmo nível que aconteceu ontem, quarta-feira, e aí em seguida nós tivemos essa oscilação bem marcante, não é? Então, clímax, indefinição, reversão, com o rompimento dessa reta aqui, que a gente, se olha no gráfico intraday, a gente vê que é um movimento importante. Isso deve trazer os preços, pelo menos aí até o teste dos 52.500, e com isso, essa acumulação aqui fica com muito mais cara do que já está, de que deverá dar continuidade ao movimento de baixa. Como nós já tivemos aí fundo inferior ao último fundo, topo inferior ao último topo, eu acho que se nós tivermos o rompimento desse nível que foi atingido aí, 52.500, vai ficar muito clara o processo, vai ficar muito claro o processo de tendência de baixa de médio e longo prazo do índice Bovespa, e isso deve chamar aí mais grandes players a liquidarem as suas posições, e isso deve dar uma inércia maior, ou um tônus maior para esse processo de baixa. Eu acho que aí a gente passa a ter condições de ver quedas mais expressivas, né? Como nós tivemos, por exemplo, aqui em maio, e como tivemos lá em agosto do ano passado. Eu acho que nós estamos em vias de verificar esse processo acontecendo novamente. Bem, Bovespa então a gente projeta inicialmente para 52, viés de baixa, portanto, no curto prazo, e viés de baixa também no médio e no longo prazo. 50 mil pontos é o próximo suporte que nós entendemos que vai ser atingido quando os 52.500 forem rompidos, como nós entendemos que vai acontecer. Nós temos também mais um item técnico a ser considerado, que é o fato de que essa reversão se deu nessa pretensa retinha de resistência, né? Pequena reta de curto prazo de resistência. Vejam assim de longe como ela aparece. Mas essa reta está pegando esses 3 topos, isso também é significativo. Felipe? O Ibovespa, que quem faz é o participante Panicat, e ele pede para analisar o Ibov semanal. Parece que está fazendo um martelo invertido abaixo da linha de tendência de alta, se seria um pullback para baixo. Panicat, o gráfico semanal ou do Ibovespa? Semanal, né? Ok. Vamos lá. Eu também estava me esquecendo de mostrar para vocês a situação
do gráfico do índice Bovespa indexado em dólar. Não posso esquecer, até em consideração ao meu dileto amigo Genaro, que se eu esquecer ele me puxa a orelha toda vez que eu não falo do Bovespa indexado em dólar. Então com certeza eu vou falar já em seguida. Mas vamos lá, o Ibovespa semanal tem essa cara aqui. E ele falou martelo invertido, tipo. Paniquete. Na verdade, o nome que se dá a essa formação é estrela cadente. E teremos sim uma estrela cadente, ou teremos não, tivemos uma estrela cadente acontecendo. Isso é uma coisa muito comum que a gente costuma ver. Quando a gente tem formações de candlestick importantes num tempo gráfico, quando a gente tem informações importantes num tempo gráfico, como por exemplo nós tivemos, agora sim. Então, isso aqui é o que eu estava mostrando a vocês. O Ibovespa semanal, e nós tivemos sim essa formação, que é uma formação de reversão, né? Ela não é, entretanto, chamada de martelo invertido. Martelo é quando é embaixo, quando ela é em cima, essa formação é chamada de estrela cadente. O americano chama de shooting star. E eu dizia que é uma coisa bastante corriqueira acontecer uma formação de candlestick no gráfico semanal, e num outro tempo gráfico a gente ter uma outra formação de candlestick de reversão também. Aqui nós tivemos o que pode ser chamado de... a gente sempre gosta de ter a confirmação para poder aplicar o nome efetivamente à formação. A formação de 3 candles, né? No caso seriam esses 3 candles aqui. Então esses 3 candles produzem uma formação de reversão que chama-se estrela da tarde. Então sim, é isso aí. Isso é muito legal quando a gente pode confirmar indicações em outros tempos gráficos, ou em outros índices, ou em outros ativos, que tenham relação com o ativo que a gente está analisando. Sempre é bom, né? Até tem autores que chamam a análise técnica de um processo de múltiplas técnicas. Eu mesmo pus isso no meu livro, que a análise técnica é o processo de você aplicar no gráfico, ou tentar extrair do gráfico indicações por meio de todas as técnicas que a gente conhece, e que são muitas, né? Eu acho que inclusive isso é um dos pontos que difere o analista sênior do analista júnior. A capacidade do sênior de ver mais coisas, de ver, entre aspas, mais coisas nos gráficos, poder extrair do gráfico mais indicações lógicas, né? Eu sempre digo que as indicações que eu tenho nos gráficos são absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Muito bem, então vamos lá. Quero mostrar para vocês o Ibovespa indexado em dólar, que está aqui. Esse é o gráfico que a gente traz desde 1965, né? Lembrando que o Ibovespa começa aqui em 68. Esse pedacinho a gente emendou as cotações do IBV da Bolsa do Rio. Parece que ficou sem som. Será que voltou o som? Alguém, por favor, pode informar no chat se está ouvindo o som? Som ok. Som ok, tá. Então, eu mostrava aqui que o Ibovespa começa em 68, esse pedacinho a gente emendou das cotações do IBV, que era da Bolsa do Rio, anterior ao Ibovespa. Então, esse é o gráfico que nós temos. O que nós já tivemos em termos de eventos técnicos? O rompimento dessa reta, e o fato de que
nos três precedentes em que o mercado teve oscilações desta magnitude, de aproximadamente magnitudes comparáveis a essa magnitude que nós tivemos, né, que foram em 1971, posteriormente aqui de 83 até 86 e depois de 91 até 97. Então, em todas essas ocasiões, o mercado corrigiu, como aqui, por exemplo, em 71, ele corrigiu 50%. Em 86, ele corrigiu, e para quem não sabe, eu estou usando essa ferramenta que é Fibonacci. Então, a gente põe o começo do movimento aqui embaixo, o fim do movimento aqui em cima. Isso aqui equivaleria a uma correção de 0,382, 0,5 e 0,618. Então, aqui no primeiro precedente, a gente vê que o Bovespa corrigiu de 71 até 83, ele corrigiu exatamente 50%. Em 86, ele corrigiu abaixo do terceiro nível Fibonacci. Em 91, ele corrigiu também 50%. E dessa vez, com o subprime e agora Europa quebrada, aliás, Europa falida e Estados Unidos quebrado, os preços corrigiram no subprime apenas 50%. O primeiro número Fibonacci, perdão, que é 0,382. Então, vejam, tivemos o rompimento dessa reta e uma constatação de que desta vez a correção ainda foi muito menor do que nas outras 3 vezes. Então, se nós tivermos algo no mínimo igual às outras 2 vezes, nós estaremos vendo os preços virem para o segundo número Fibonacci, que hoje é 20 mil pontos. Por outro lado, a gente também tem a constatação aqui de que em termos de Elliott, nós tivemos aqui, a partir de 91 fica muito claro, né? 1, 2, 3, 4, 5, é a onda 1, ABC onda 2, 3, 4, 5. Então, ondas 1, 2, 3, 4, 5, e ondas A, B, C, e a partir do ciclo Lula, onda 1, 2, 3, 4, 5, onda A, onda B, está faltando a onda C, nós temos insistido bastante nesse ponto aqui na quinta técnica, e vejam o que está acontecendo agora, os preços estão testando esse nível aqui de agosto do ano passado, aliás foi de outubro do ano passado, e se acumulando numa formação que a partir de hoje passou a ter características muito nítidas de que deverá dar continuidade a esse movimento. Quer dizer, isso aqui ficou com toda a cara de um retângulo, né? Por quê? Porque a formação de candlestick que nós tivemos terça, quarta e quinta, ela nos leva a crer que os preços devem voltar a testar os 53 mil aqui, e com isso vai ficar com toda a cara de retângulo, e junto a isso ao preço do petróleo rompendo o suporte, o preço das commodities rompendo o suporte, para mim, a minha leitura tá assim muito clara no sentido de que é muito grande a possibilidade que a gente vá ver esse suporte ser rompido aí nos próximos pregões. Talvez até na próxima quinta técnica a gente possa estar falando do rompimento desse nível de suporte. Então, a gente está baixista no curto, médio e longo prazo também no Bovespa indexado em dólar, né? Com relação ao Bovespa e Bovespa futuro, nós estamos com os preços testando esse nível, que é o fundo de agosto e outubro de 2011. No caso do índice futuro, o fundo principal foi o de agosto, né? No caso do Bovespa à vista, nós vimos que o fundo principal foi outubro. Mas eles estão mais ou menos aqui no mesmo nível, tecnicamente no mesmo nível, e esse nível foi definido pelo mercado como sendo aqui nos 53 mil pontos. De maneiras que o mercado está testando esse nível, mas nós temos aí elementos para começar a acreditar que esse nível vai ser rompido pela mesma razão. A reversão que nós tivemos no teste desse último topo faz com que esse processo seja forte candidato a um processo de continuação do movimento que o precedeu. Uma acumulação de continuação. Isso vai ficar claro se o suporte a 53 for rompido. Nós estamos acreditando bastante nessa possibilidade,
não só em função do que nós estamos vendo aqui no índice à vista, no índice Bovespa à vista e no índice Bovespa futuro, como também nas outras confirmações que nós temos através de mercados correlatos, como é o caso do S&P e do Dow Jones, que nós vamos ver agora. Então vamos lá. Então estamos também com viés de baixa no curto, médio e longo prazo no índice futuro. Índice futuro inicialmente acreditamos que ele vai testar 53, e se os 53 forem rompidos, ele então vai caminhar para o teste do fundo após subprime, que foi entre 42 e 40 mil pontos. O S&P, por outro lado, eu também acho que nós tivemos uma indicação muito importante hoje. Isso porque vocês que nos acompanham têm me visto falar aqui muito sobre esse evento técnico de suma importância que nós tivemos no S&P, que foi aquele bull trap que aconteceu acima de 1.360. 1.360 era uma resistência importantíssima, que foi rompida e depois desrompida. Isso é uma indicação muito importante de baixa, é a que eu considero a mais importante indicação de todas, porque se os preços têm força para romper uma resistência importante como é esse 1.360, eu vou mostrar em seguida para vocês. É porque eles tinham muita força, acima desse nível deve ter muita ordem de stop, isso deve fazer o mercado sofrer uma alta violenta. Quando isso não acontece é porque tem alguma coisa muito errada. E como eu acho que de fato tem, a gente está recebendo informações que são as informações que os administradores do mundo nos passam. E os administradores do mundo, entenda-se presidente do Banco Central americano, presidente do Banco Central europeu, eles não podem dizer outra coisa senão a de que eles vão estar resolvendo o problema. Está começando a ficar mais difícil, cada vez mais difícil para eles falarem isso, porque as evidências estão aí gritantes, não é? Agora a evidência mais clara de que as coisas estão se deteriorando de uma maneira muito rápida e difícil de ser resolvida é o fato de que a Espanha está pagando mais de 7% para rolar a sua dívida. E haja dívida para rolar, não é? Então, isso é o que estava errado. Muito bem. Então nós tivemos esse bull trap com o S&P rompendo 1.360 e voltando abaixo disso. Isso eu entendo como tendo sido a indicação de baixa da década, e eu estou falando isso para deixar muito claro a importância que eu dou para esse evento. Importância máxima em termos de análise técnica para mim. Eu acho que nós vamos estar falando desse bull trap durante muitos anos. Bem, o que aconteceu foi que após o mercado ter rompido os 1.360 e entrado para dentro dos 1.360 de novo, agora ele veio num pequeno rally por baixo de 1.360 e quando chega a 1.360 de novo, nesse nível, ele toma uma patada do urso. E isso confirma tudo, isso confirma, quase que como uma pá de cal, todo esse processo de bull trap e de informação importante e etc. e tal. Vejam só como fica isso graficamente. Primeiro vamos relembrar o nível de 1.360. Ele está aqui desenhado em vermelho. Eu vou destacá-lo ainda mais. Ele é muito importante porque era o fundo da acumulação de topo de 2000, estouro da bolha do Nasdaq. Ele é importante porque também era o fundo da acumulação de topo de 2007 e 2008. 2007 no caso dos Estados Unidos, e ele era importante porque a última vez que o mercado chegou nele, durante o ano de 2011, primeiro o mercado deixa um topo milimetricamente nesse nível e após isso cai para a queda, cai 20% para a queda do rebaixamento dos Estados Unidos. Então ele rompe esse nível aqui e rompe para baixo. E agora tem esse pequeno rally do mês de junho e exatamente chegando a 1.360, quase que milimetricamente de novo, ele toma essa patada de urso, deixando uma formação de candlestick, nos mostrando que isso aqui está com toda a cara de A, B, C.
e, portanto, apenas uma reação da tendência de baixa que deve continuar. E por isso nós estamos também com viés de baixa para a S&P. Achamos que esses 1.280 tem grande chance de serem testados loguinho. Acho que na próxima semana nós vamos estar falando ou do teste desse suporte a 1.280 ou do fato de que esse suporte foi rompido. Um fechamento acima de 1.360 no S&P, que é o cara que manda no mundo, anularia essa nossa análise e daria condições ao S&P de subir aí para teste desses topos de abril e maio. Nós, logicamente, entendemos que isso não deverá acontecer, porque estamos com esse viés de baixa e acreditando bastante aí com a nossa análise nos gritando até que nós teremos sim a queda e não a alta. Mas, como se sabe, quando a gente quando a gente imagina que algo vai acontecer para o exército dos ursos, que o exército dos ursos está vencendo a batalha, a gente nunca pode esquecer que no exército dos touros tem lá forças muito poderosas e a gente não sabe o que esses caras podem fazer, né? Essas forças são o Banco Central americano, o Banco Central europeu. O fato de que o mercado mostra fraqueza dos comprados, no meu entender, mostra que não existe mais munição. Porque ao Fed não interessa deixar que uma reversão como a que aconteceu hoje seja efetivada. Quando ela acontece é porque eu entendo que é porque essas autoridades passaram a não ter mais munição efetiva, a não ser a munição verbal, que aí a gente já o mercado está careca de saber, né? A gente vem ouvindo que o Banco Central Europeu vai resolver os problemas lá, nossa, desde quando? E não resolvem nada, pelo contrário, né? A coisa está se deteriorando muito. Então, é isso aí. Muito bem. Por outro lado, o Dow Jones confirma a indicação que eu estou falando para vocês aqui. O Dow Jones confirma isso. Vejam, nós também voltamos aí para 12.700, né, que era esse suporte. O mercado fez um pequeno bull trap aqui nos 12.700, deixou também uma formação de reversão, clímax, indefinição, reversão. E o Nasdaq, mais ainda, o Nasdaq nos deu uma linda formação de reversão. Vejam só, ele atinge esse nível que está destacado aqui na reta tracejada e sofre a reversão, rompe essa reta, encosta nessa reta de suporte de longo prazo, ABC, e no teste dessa resistência a 2.650, eu estou mostrando aqui para vocês o Nasdaq 100 maiores ações. Não é o Nasdaq que é publicado na mídia, que é o Nasdaq Composite, que são 5.000 ações. Aí nos deixa essa formação clássica de reversão, né? Um gap, indefinição, reversão. Essa é muito clássica, essa formação. E rompimento dessa pequena retinha aqui. Então, viés de baixa também, tudo indicando para baixa, né? Quero mostrar só, antes de começar a responder as perguntas para vocês, esse gráfico que é o gráfico do desacoplamento do Brasil com os Estados Unidos, né? Começa em 2007, quando começou a crise do subprime. A partir daí, agosto de 2007, o Brasil se desacopla dos Estados Unidos, cunha-se o termo decoupling, mas na queda do subprime, o Brasil cola nos Estados Unidos de novo. O verde é o Brasil, azul Estados Unidos, amarelo Índia, vermelho China. Depois disso, o Brasil se destaca de novo, se desacopla, e nós estamos num processo que eu entendo que essa linha verde, que é o Brasil, vai cruzar abaixo da linha azul, que é os Estados Unidos. Vejam a China onde está. A China já está lá embaixo, porque a China vem tomando patada atrás de patada
nos seus mercados de ações. Vejam aqui nos indicadores mundiais os índices da China como estão. Esse aqui é o Exena, onde a gente rompeu essa reta, teve um pullback e agora, quando os preços encostam nessa reta de resistência, tomaram uma patada, e isso logicamente foi antes da queda de 2,23 no SP500, 2,23% no SP500 e quase 2%, 1,96% no Dow Jones, né? E assim estão todos os índices da Bolsa da China, todos, a não ser esse Exchange, que é o índice interno deles. Mas o que importa mesmo, que é o Exchange, que é o índice de Hong Kong, também nos mostra uma situação que, vejam, essa reta rompida, essa outra reta rompida, e agora uma reversão aqui, né? Amanhã, com certeza, o mercado vai ter uma queda e vai provavelmente abrir um gap e vai deixar essa ilha de reversão aqui. Então isso tudo é muito baixista e, enfim. Isso aí, Felipe, vamos às perguntas. Ver se a gente consegue responder bastante e analisar bastante ações hoje. Nós hoje, eu queria só destacar que a Constop Consultoria soltou hoje diversas recomendações de venda. Muitas. Nós, quando foi 4 horas da tarde, nós tínhamos 16 lâminas, 16 recomendações para analisar. A gente se reúne em comitê e aí decide quais são as lâminas ou as recomendações que nós vamos fazer de efetivar, enviar para os nossos clientes, e quais são aquelas que nós vamos também enviar não só para os nossos clientes, mas também para o fundo Constop. Hoje nós, deixa eu ver aqui quantas posições nós tomamos, trade, controle de ordens. Eu estou pegando aqui a parte operacional do Terminal Enfoque, a parte de roteamento de ordens. Estou me logando na corretora. E vou ver aqui as ordens executadas. Vejam quantas ordens nós executamos, todas as ordens de compra. Todas as ordens de venda. A única ordem de compra foi essa aqui, que foi uma compra de dólar, porque nós estávamos vendidos em dólar e nós liquidamos a nossa posição em dólar. Nós vendemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições. Isso é completamente inusitado. É muito raro a gente decidir tomar 9 posições. Nós pusemos em risco hoje em torno de 0,5% do 0,5% do capital do fundo com essas posições que nós tomamos. Isso é só apenas para... Eu não vou, logicamente, entrar em detalhe dessas posições, até porque isso é sigiloso, mas é só para vocês terem uma ideia de quão baixistas nós estamos. Nós não só estamos baixistas, como agimos em função disso, né? Nós agimos recomendando, e o nosso parceiro gestor acatou essas nossas sugestões e efetivou essas posições de venda. Eu até hoje, acompanhando o fechamento, nós tive a preocupação de ligar para o operador que faz os negócios na gestora do fundo Constop e pedir para ele se adiantar no aluguel dessas diversas ações que nós vendemos, porque nós vimos que havia uma pressão de venda muito grande em várias ações, muitas ordens de venda e poucas ordens de compra. Então achamos que eventualmente amanhã vai ficar mais difícil para alugar essas ações. Infelizmente já estamos com todas elas alugadas. Então é isso, Felipe. Bom, começando por Petrobras e Vale, né? A participante Panicat também pediu para que essas ações fossem analisadas no semanal, no gráfico semanal.
Ok, vamos lá. Petrobras, vou fazer uma coisa aqui. Muito bem. Nós entendemos, já faz tempo que nós estamos vendo uma formação de topo acontecendo aqui em Petrobras, de proporções, a gente podia dizer, quase que bíblicas, né? Porque isso é uma formação de topo que já dura 1, 2, 3, 4, 5 anos. Nós entendemos que isso é muito baixista para a Petrobras. Ela tem respeitado essa reta de resistência e está rompendo constantemente. Quer dizer, primeiro, essa reta de longuíssimo prazo, que nós traçamos a partir de 2002, mas que pode muito bem ser estendida até 1995. Né? Isso aqui é exatamente a mesma reta. Essa reta foi rompida e os preços após esse rompimento andam de lado, e agora, no momento recente, testam esse suporte a 18. E hoje o que aconteceu foi o repeteco aí do que está acontecendo no Bovespa e nas outras ações. Nós tivemos essa patada que o urso deu no touro. Essa patada que faz com que essa acumulação tenha toda a pinta de uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Então isso aqui, na nossa leitura, vai se transformar numa formação, numa acumulação de continuação. Eu acho que isso nós vamos chamar de triângulo descendente. Vejam, o mercado está se segurando aqui no 18,20, 18, e teve um topo, a gente até poderia estender isso aqui para esse outro topo aqui também, né? Ou para isso aqui, mas enfim, se a gente só considerar esse topo aqui a 20,40, depois outro topo a 20, com essa reversão de hoje, provavelmente os preços testam de novo aqui os 18,20 e 18, e entendemos que isso vai ser rompido. E se isso acontecer, minha gente, as projeções aí são, eu acho que inicialmente nós estamos projetando essa última perna para baixo, que nos traria a 15, que é exatamente o fundo do subprime, onde a gente tem um suporte muitíssimo importante aqui. Isso é o que nós achamos que vai estar acontecendo com o Petrobras. Estamos bastante, quer dizer, bem baixistas em Petrobras. Se a gente transforma isso no semanal, a gente vê isso com mais clareza, isso como uma formação de topo, e se a gente transforma isso em mensal, a gente também vê isso com mais clareza. E essa reta fica mais clara, né? Vejam que, porque a gente vê que o que passou abaixo da reta foram apenas sombras. Os corpos reais ficaram por cima da reta. Nossa, isso aqui eu nem tinha visto ainda, e realmente é impressionante. Muito baixista. E o que pode ser feito é uma coisa meio terrível de fazer, porque a gente já sabe que ele nos dá projeções muito baixistas, né? Mas primeiro número Fibonacci está em R$7, que nada mais é do que a projeção dessa formação de topo para baixo. Aliás, é um pouco mais conservadora do que essa projeção. Primeiro número Fibonacci é 7, essa projeção é 5, que coincide com esse topo aqui de 2000, 2001. Vamos aqui para o gráfico semanal. Eu acho que é isso que vai acontecer. E, portanto, estamos baixistas aí olhando assim o gráfico semanal, eu vejo isso claramente como uma bandeira de baixa no teste desse suporte. O rompimento dessa bandeira de baixa traz os preços para 15, que é o fundo do subprime aqui em 2009. E com o rompimento que aconteceu no petróleo, eu acho que isso aí é meio que pá de cal já para que aconteça, né? Rompimento dos 18, acho que vem logo mais aí nessa próxima semana. Vamos falar de Vale, então. Vale 5. Deixa eu limpar a área aqui para não...
Então temos esse rompimento, temos o fato de que, deixa eu me permitir mostrar para vocês Petrobras indexada em dólar. Vejam como é importante o que aconteceu hoje, né? Os preços acabaram de romper R$10, que é um nível importante de suporte, e enfim, transformam esse processo todo aqui no que nos parece vai ser uma formação de continuidade, mas nada de muito especial em termos de elementos técnicos que a gente não possa ter visto no gráfico não indexado, no gráfico nominal. Apenas acho que dá para a gente destacar que esse é um nível importante que está sendo testado agora, bem importante, e esse nível não foi rompido. Mas nossa leitura é de que vai ser rompido. Com essa reversão e com a reversão que aconteceu no petróleo. Bem, vamos para Vale. Gráfico diário, nós entendemos que esse processo todo é uma formação de topo e que Vale vai também buscar o fundo do subprime. Vejam onde ficou o primeiro número Fibonacci. Nós poderíamos traduzir isso aqui para R$10 em Vale. Esse é o primeiro número Fibonacci da tendência de alta que começa em 98. Claramente aqui no gráfico nominal. Mas se nós puxarmos essa tendência para começo de 2002, assim mesmo, nós estamos falando em 15, 16. O primeiro número Fibonacci está ainda abaixo do nível atingido após a queda do subprime. Nós entendemos que essa é uma formação de topo e que os preços vão cair a amplitude dessa formação para baixo. Isso no médio e longo prazo, né? Que é essa amplitude aqui. E, portanto, vão vir para esse fundo de agosto de 2009, julho de 2009, a 24. No curto prazo, nós tivemos uma reversão nessa reta de resistência, ou muito próximo dessa reta de resistência, o que torna essa reversão, que eu estou mostrando aqui para vocês, mais importante. E aqui nós tivemos clímax, um candle não muito claro como sendo um candle de indefinição, mas ele é um candle pequeno, e quando a gente combina esses três candles aqui, a gente vê que isso é uma formação de reversão que a gente pode tranquilamente dar o nome de estrela da tarde. Mas é o tipo de formação de reversão, né? Clímax, indefinição, reversão. Então, eu acho que isso qualifica esse processo como sendo apenas uma reação do processo de baixa, e isso também qualifica essa grande acumulação como sendo uma acumulação que eu entendo deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu. Então, nós temos essa situação. Quando a gente tem essa situação, geralmente o que costuma acontecer é que a gente vai ter outro processo desses aqui que traria os preços para 30. Mas inicialmente nós vamos ter aí, eu entendo, o teste desse suporte importante a 34. Inicialmente o teste dos 34. Opa! Estou tomando um baile aqui do terminal enfoque aqui. Se a gente puser isso no semanal e no mensal, a gente passa a ver esse processo mais...
aqui acho que fica meio claro, né? Primeiro, 3 pernas de alta, o mercado rompe isso, faz a queda do subprime, e depois ele testa o topo principal e faz um bull trap aqui, porque ele rompe esse topo, essa resistência onde ele havia percebido o topo principal, e desrompe de novo, né? Então mostra a perda de força dos comprados, e agora, quando tivermos, eu entendo que vamos ter o rompimento dos 34, aí qualificaria isso aqui tudo como uma formação de topo e projetaria esses 23, que é o que a gente entende que vai estar acontecendo logo mais. Felipe. Sérgio, do Rio de Janeiro, pergunta de EMB, Risco Brasil. Risco Brasil, vamos lá. Indicadores mundiais. Sérgio do Rio de Janeiro, será que é o meu amigo e colega Sérgio Pequeno? Se for, um abraço, Sérgio. Risco BR, acho que é ele mesmo. Interessante. Bem, nós estamos no meio desse processo de acumulação aqui, de longo prazo. O risco Brasil é inversamente proporcional ao índice Bovespa, né? Ele começa aqui em 2002 uma tendência de baixa que coincide com a tendência de alta do Ibovespa. Faz um topo em 2007, o Ibovespa fez o topo aqui em 2008. Isso aqui, a queda, equivale à queda do subprime, depois a alta toda. E agora ele fez um topo inferior, e a gente precisa saber se isso aqui vai dar continuidade à alta ou não. E aí a gente vai dando zoom e dando zoom. Minha gente, isso tem característica de bandeira de baixa, então eu acho que é bem capaz que o risco Brasil possa ter uma queda ainda. Aqui para 180 basis points. Vamos pôr isso no gráfico semanal. E vamos por isso no gráfico, já que a gente está falando mais de longo prazo hoje, e vamos por isso no gráfico mensal. Vejam que no gráfico mensal essa barra preta ainda não terminou, vai terminar no fim do mês, né? E eu veria isso aqui como uma bandeira de alta que o mercado projetaria os preços mais para cima. Mas viés indefinido no médio prazo e viés de baixa no curto prazo em função da característica de bandeira de baixa dessa pequena acumulação atual. Temos isso a considerar também, né? Uma pequena bandeira de baixa, mas ela está acontecendo em cima dessa reta suporte. Se a gente tiver os preços acima de 220 basis points, eu acho que a chance de a gente retomar esse processo de alta é grande, né? Nós estamos aqui com uma tendência de alta de médio prazo, que já dura 3 meses. Então a gente teria condições, se tivermos um rompimento dos 220, teríamos condições de retomar essa tendência de alta. Felipe. Pergunta, Eduardo e Mônica, pergunta do ativo KNRI11, que é um fundo imobiliário. KMRI11. KN de Nair, Oba. R de rato, I de igreja, 11. Fundo imobiliário. Kinea, sim. Então, o fundo Kinea está nessa tendência de alta, bem clara, definida, e nesse processo está se acumulando numa formação que tem características que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Eu projetaria esse fundo inicialmente para uma alta no curto prazo para 1.700, 1.680, 1.700, que significaria uma alta de em torno de 7,5%.
Não mais do que isso, porque nós não temos até histórico para projetar. Então a gente vai devagarzinho, né? Quem sabe dá para a gente projetar também essa última perna. Para cima, a partir daqui, eu acho que sim, temos inércia para isso, 1800, que seria uma alta aí um pouco mais acentuada do que eu falei agora, de em torno de 14%. Felipe. Eletropaulo ELPL4. Bem, essa foi uma das ações que nós recomendamos hoje, a venda. Achamos que ela vai cumprir esse objetivo, deve vir para 18, 17. Porque essa alta do início de junho tem toda a característica de ser apenas uma reação da tendência de baixa, que nós entendemos com a movimentação dos últimos 2 dias deverá ter continuidade. Leve-se em conta, eu não entendo, alguma coisa acontece aqui, está mudando minhas datas de início, que deve ser 1994, janeiro, março, fevereiro de 1994, agora sim, e aí a gente vê que o buraco é mais embaixo, não é? A tendência de alta começou claramente aqui em 2002 ou 2003, subprime foi aqui em 2008, foi apenas uma correção da tendência de alta que se estendeu até agora em 2012. Então essa reta a gente pode imaginar também que ela passe, que ela vem aqui do começo, e sob quaisquer prismas eu entendo que essa reta foi rompida. E agora eu acho que nós vamos para a correção Fibonacci. E os preços estão caindo inicialmente para 18, que é esse fundo de agosto, aliás, esse fundo de 2010, que nós tivemos aqui especificamente em maio de 2010, 18, 17, e que é a projeção dessa perna anterior, para baixo a partir do topo que atingimos essa semana. Mas acho que os preços caem mais, eles têm condições de cair mais nesse processo de baixa. Para quem tem essas ações encarteiradas, eu acho que deve-se pensar seriamente em colocar stop abaixo desse fundo do início de junho, que é aí um pouquinho acima de 23, especificamente esse fundo do dia 1º de junho foi 23,26, um pouquinho acima de 23, né? 23,26. Então eu citou com essa ação encarteirada, ainda que seja uma carteira de longo prazo, eu acho que com os preços abaixo de 23, você tem que cair fora, porque o potencial de baixa é muito grande. Felipe. Bom, próxima pergunta, um momento, por aqui. CSNA3. Quem pergunta é a Sandra Marucci. Ela diz: boa noite, Fausto. CSNA3, ativo testando suporte, hoje perdendo e acionando venda no diário. Alvos, stop, grata. Sandra Marucci. Tem um participante também, o banqueiro pessimista. Ele gostaria que você também comentasse sobre a diferença entre as análises de longo prazo e os trades, que às vezes são mais de curto prazo. Banqueiro pessimista. Bem, CSN está aqui. Eu mostrei para vocês formações de topo, que eu acho que vão ser muito parecidas com essa aqui, que estão se desenrolando em algumas ações anteriormente. São como essas aqui, ó. São como essa aqui. Isso é o que aconteceu em CSN. Vejam, tivemos o subprime aqui, depois os preços chegaram próximos do subprime, e aí andaram de lado e depois romperam e caíram, e
Aqui também nós temos uma tendência de alta que começa em 98 e Fibonacci disso, primeiro número Fibonacci disso é 3,90. Coincide aqui milimetricamente com esse fundo de junho de 2005. Subprime, como se vê, trouxe os preços. Aliás, vamos fazer uma experiência aqui. Se a gente puser esse processo de alta apenas a partir de 2002, nem assim subprime trouxe os preços, nem assim a queda do subprime trouxe os preços para o primeiro nível Fibonacci. Deixa eu ver mais uma coisa, estou curioso aqui em CSN indexado em dólar. A gente também, bem, aí a gente vê com mais clareza que esse processo foi um processo que deu continuidade, uma acumulação de continuação, né? Vamos chamar isso aqui de um bandeirão, ó, o bandeirão aqui, ó. Ou vamos chamar isso aqui de um grande retângulo, não importa, né? A gente tem que saber o espírito do processo. Depois dessa queda muito forte, que fez os preços caírem 56%, os preços andam de lado, o que é natural. O preço cai 50%, depois fica um ano andando de lado aí. E depois retoma a tendência de baixa. Então isso é o que aconteceu, isso é o que esse gráfico em dólar está nos mostrando com uma clareza muito grande. Esse processo todo aqui foi... Esse processo todo foi... processo de continuação. Agora, esse gráfico não indexado, nominal, nesse gráfico não indexado, o que aconteceu hoje foi que esse nível de suporte, que é muito importante, porque vejam, fundo aqui em 2007, esse outro fundo em 2009 e esse fundo em 2008, em 2011. Então o que aconteceu? Esse nível foi rompido. Fibonacci está bem abaixo, está consideravelmente abaixo do fundo do subprime. Tirar Fibonacci aí, destacar isso aqui que é importante, que é esse nível que foi rompido hoje. Veja. Claramente, não é? A sombra de terça-feira foi um pouquinho inferior, mas não importa. O que importa é esse fechamento abaixo de R$12. Então, isso o que nos dá? Nos dá a projeção dessa última perna para baixo. A partir desse topo, que nos traz milimetricamente para o fundo do subprime. R$8 é para onde nós achamos que está indo. Vou até botar um ursinho aqui no meu desktop, para onde a gente acha que está indo o CSN, né? Semanal, mensal. No mensal fica claro que esse processo é uma bandeira de baixa, vejam. Claro, né? Queda, bandeirinha de baixa e o mercado está escapando da bandeira de baixa e tibum. Acho que chega rapidinho a R$8. Felipe. Bom, próxima pergunta. Os em 5. O Douglas pergunta e ele pede para você analisar indexado. Uma ação que devolveu todo o ganho de 10 anos. É assim mesmo. Os preços sobem e os preços caem. Isso já acontece desde o tempo do Moisés, lá que a gente vê nas escrituras, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vacas magras. É lógico que o período não tem que ser necessariamente esse, mas o princípio do que está lá na Bíblia é que depois de um processo de bonança, há o relaxamento natural das pessoas, ou depois de um processo de expansão econômica, a euforia que toma conta dos mercados acaba levando os preços para níveis super, hiper valorizados, e esses níveis passam a requerer uma volta para o valor real. E aí entra em ação
eu entendo que não entrou ainda no nosso mercado e também no mercado mundial. Mas entra em ação, quando os preços começam a cair, entra em ação uma prima irmã da euforia, que é muito mais poderosa do que ela, que é a paura, o medo, o pânico. Isso acaba trazendo os preços, muitas vezes, a níveis bem abaixo do valor real. E assim os preços vão se equilibrando. Né? Os preços vão se equilibrando. É como se você pusesse um peso de 1 quilo numa balança de pratos, e aí põe 1 quilo, a balança faz isso. Se você puser um outro quilo aqui, ela não vai fazer isso, ela vai fazer isso, até se equilibrar. Então os preços eventualmente sobem muito e depois, na hora que caem, eles não caem para o seu valor real, eles caem abaixo do seu valor real por causa de pânico e etc. E tal. Mas, enfim, a gente está vendo aqui um gráfico de Usiminas em que eu entendo que, vou limpar a área aqui, nós estamos caminhando para a projeção dessa última perna aqui. Vejam que aqui em Usiminas nós tivemos também, né, o topo anterior ao subprime, depois os preços vêm, fazem essa grande formação de topo, rompem para baixo, fazem uma grande acumulação no teste do fundo do subprime, e aí rompem isso para baixo. Rompendo isso para baixo, a gente pode projetar essa última perna para baixo, e a projeção dessa última perna para baixo nos traz, exatamente aí onde nós chegamos. E o que aconteceu quando nós chegamos aí? Aconteceu que os preços tomaram um cafezinho e aparentemente já entraram no ônibus para a próxima parada. A próxima parada começa a ficar meio complicado, porque a partir de agora, aliás, desde que os R$10 foram rompidos, eu entendo que nós podemos projetar esse processo todo aqui para baixo. É triste, lamentável, tenebroso a gente achar que dá para projetar isso para baixo, mas, minha gente, a experiência que eu tenho com análise técnica me dá condições tranquilas de fazer essas projeções. Fatores fundamentais para isso eu acho que a gente tem aos bordões. Né? Europa quebrada, Estados Unidos falido, eu acho que são fatores de uma importância que eu tenho conversado, sabem, com muita gente me faz a pergunta, eu fico pasmo de ver como as pessoas me fazem essa pergunta de uma maneira candidamente elas me perguntam, Fausto, então, a Europa está quebrando, se a Europa quebrar mesmo, você acha que... Eu fico pasmo, porque não é o Paraguai, com todo respeito aos irmãos paraguaios lá, mas é a Europa, meu Deus do céu. É a Espanha que está quebrada, que não tem condições de... Não é a Argentina, não é o Paraguai, não é o Uruguai, não é o Brasil. É a Espanha, que não tem condições de pagar o que deve, e ela deve muito. Fatores fundamentais, minha gente, tem aí de sobra. É por isso que eu não tenho menor constrangimento de fazer uma projeção para os Minas, ou de falar para vocês que isso aqui é bem possível de acontecer. A gente pega essa amplitude aqui e projeta para baixo. A partir daqui, a gente vem dar em R$2 para os Minas. Eu tenho, vou dizer a vocês, uma convicção muito grande de que isso possa sim acontecer. E aqui, se a gente olhar esse processo, por outro lado, eu acho que podemos visualizar essa onda C, né? Aqui fica muito claro, né, o que a gente vem falando aí sobre os mercados. Isso aqui foi um processo impulsivo, e aí nós tivemos onda A, onda B e onda C agora. Aí a gente teria que saber se essa aqui é a onda 1 da onda C, ou se essa foi a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, e agora nós estamos na onda 5. Essa onda 5, sei lá até onde pode chegar. Não dá para saber. Por que não dá para saber? Porque a gente está aí numa hora em que
começa a dar pânico, né, nas pessoas, porque as pessoas têm isso na carteira, valia 13, agora vale 7. O outro dia valeu 40, depois valeu 30, depois valeu 22, depois valeu 14, depois valeu 10, agora está valendo 7. Recentemente valeu menos que 7, agora nós estamos com possibilidade de vir a 6, a 5, as pessoas eventualmente se apavoram e saem vendendo, e aí a gente não sabe até onde isso pode chegar. Agora, um ponto também que eu acho que vale a pena a gente tocar, é doloroso também, principalmente para as pessoas que têm ações na sua carteira, é que as pessoas têm uma noção de que os preços podem cair, mas eles irão subir. E isso não é necessariamente verdade. Nós temos também destacado aqui o que aconteceu com a Bolsa do Japão, que é um exemplo recente, fresquinho, tenebroso, extremamente tenebroso, onde o índice Nikkei, que mostra as ações do Japão, teve um topo em 1990 e terá caído até 2009, porque esse é o fundo principal que nós temos. Mas nada garante que nós não vamos ter um fundo mais baixo do que esse fundo de 2009. E se nós tivermos esse fundo mais baixo, os preços terão caído por mais de 20 anos. Vejam o que aconteceu no Japão. Ó. Ele também teve essa grande oscilação lateral aqui, depois de uma baixa. Esse processo de sobe, desce, geralmente costuma, exatamente como eu falei para vocês agora há pouco, ó, costuma produzir mais uma outra perna como essa. E depois nós tivemos aqui no Japão mais outra perna. Bem, o Japão tem aí o tsunami que aconteceu, que também prejudicou ele, mas enfim. Veja o que está acontecendo agora, nesse momento, no curto prazo aqui no Japão. Está testando esse fundo aqui. Ontem já deixou um candle meio sem vergonha. Agora vai tomar um gap, provavelmente hoje à noite o Japão vai ter um gap de abertura, com baixa, enfim. Então, com isso aqui eu quero dizer que os Minas pode cair e pode eventualmente, tem sim muita possibilidade de cair e ficar lá por baixo durante muito tempo e cair, continuar caindo. Quer dizer, não dá para a gente contar com a possibilidade de ping-pong como tem acontecido com os mercados de ações nos últimos tempos. Tá? Muito bem, nós estamos atingindo um objetivo aqui, atingimos um objetivo e realmente não dá para a gente saber. Não, dá sim, né? O fechamento na mínima do dia projeta pelo menos um fechamento. Obrigado, Felipe, estava sem gráfico aqui. Fechamento na mínima do dia, que aconteceu hoje, projeta pelo menos uma perninha igual a essa aqui, que deve trazer os preços para R$6 aí no curto prazo. No médio e longo prazo, a gente tem que se basear nessas retinhas aqui, né, para saber aí o que vai estar acontecendo. E a tendência de baixa, depois de ter passado... temos outra projeção que dá para a gente fazer. Bem, essa de 2 que eu já fiz. E aí, agora é tendência de baixa. Tendência de baixa a gente tem que cavalgar a tendência. Não tem muito o que fazer. Eu só entraria vendendo nessa tendência de baixa se os preços se acumularem numa formação, por exemplo, como uma bandeira de baixa. Aí, escapando da bandeira de baixa, eu acho que seria uma indicação para venda. Comprar, nem pensar. O mercado está numa tendência de baixa. De repente, se ele chegar num nível de suporte importante, que não é logo, porque acabamos assim de romper níveis de suporte importantes, né? Mas digamos que ele chegue aqui a R$6, onde temos um nível de suporte importante. Se nós tivermos uma belíssima formação de candlestick, de reversão de baixa para alta, né? Eu mostrei para vocês esse nível aqui de R$6, veja, esses dois fundos aqui em 2004, 2005. Então, se ele chegar aqui e tiver e considerando que ele está chegando próximo desse objetivo, que é a projeção dessa última perna de baixa, aí sim, quem sabe, dá para a gente tentar uma compra em Uzi Minas. Felipe.
setor imobiliário. Quem pergunta WTI, deixa eu mostrar o WTI, que eu mostrei só o mercado do índice futuro. O Eduardo Brooklyn, ele disse que está com o primeiro objetivo para $75 em 15 dias e 70 em 30 dias. Eu acho que o buraco é mais embaixo aí, porque vejam aqui, esse é o WTI, né? Eu tenho mostrado sempre esse gráfico aqui na quinta técnica. Essa aqui é a toca em que essa commodity habitou durante 20 anos, e eu tenho dito que eu acho que os preços vêm para dentro da toca. De novo, e se acontecer isso, a Petrobras pode se machucar muito, porque o petróleo que ela está tirando do pré-sal só é viável acima desse nível aqui, $50. Se bem que a British Petroleum diz que ele só é viável acima de $65. A Petrobras diz que é 50, 55. Bem, mas a projeção seria essa aqui. Nós teríamos uma onda C, no mínimo, do tamanho da onda A. Eu acho que ela vai ser maior do que a onda A. Projetada a partir daqui de cima, viria abaixo de 30. Ou seja, para dentro da faixa, muito abaixo do nível de viabilidade do pré-sal. Então, com isso vocês podem imaginar o que tem condições de acontecer com Petrobras. Se o pré-sal mostrar que era, ou começar a ser percebido como tendo sido o sonho de uma noite de verão. Agora, eu acho que o evento técnico importante que aconteceu hoje é o rompimento dessa reta aqui, que qualifica esse processo todo como uma formação de cabeça e ombros. Vejam, ó. Ombro, deixa eu colocar isso aqui. Ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. Projeta-se a amplitude da cabeça até a reta de pescoço. Para baixo nós estamos falando em $50, que é para onde eu acho que o petróleo está caminhando agora. E vejam que esse rompimento hoje foi para não deixar dúvidas. Bem, sim, temos suporte aqui a 75. Temos suporte a 75, mas eu acho que esse suporte, na verdade, foi sentido aqui em 82. E 80 é aquele nível importantíssimo que eu mostrei para vocês no mercado futuro, né? Então vamos lá, Felipe, mais uma pergunta. Nós já estamos aí passando do nosso prazo, eu perdi a hora aqui. Então, última pergunta, setor imobiliário, do Leone Dambros. Índice imobiliário, vamos ver. Terrível, minha gente. Índice imobiliário. Não, peraí. Eu, na verdade, estou mostrando Gafisa. Olha a nossa. Vamos aproveitar e mostrar o que aconteceu em Gafisa. Gafisa rompeu esse fundo e vejam o que acontece quando ela chega no teste desse fundo. Quer dizer, isso aqui, para mim, é claramente um processo de pullback. E Gafisa, que havia subido agora no começo de julho 51%, acabará, no meu entender, na minha leitura, mostrando para as pessoas que tiveram um grande entusiasmo com isso, que na verdade isso nada mais era do que uma reação da tendência de baixa que eu entendo deverá continuar. Subiu 51%, e não mostrou nada, não disse nada, pelo contrário. Pode muito bem ter apenas chegado até a primeira reta de resistência. Muito feio esses mercados, não é? Mas vamos ver aqui o índice do mercado imobiliário. Agora sim, o índice imobiliário. Nós temos esse processo todo aqui, que é aquilo que eu dizia a vocês que eu entendo como sendo uma grande formação de topo. A gente põe no semanal, a gente vê isso com mais clareza, e no mensal nem dá para ver muito bem, mas enfim, no semanal dá para a gente ter noção do que está acontecendo com esse processo que aconteceu hoje. Isso aqui fica com toda a característica de bandeira de baixa,
e, portanto, se a bandeira de baixa, isso vai dar continuidade à baixa e vai romper o nível de 700. Se rompe os 700, a gente então projeta esse objetivo para baixo, porque isso aqui tudo confirma isso aqui tudo como uma formação de topo. Projetando isso para baixo, nós teríamos aí uma queda de mais 45% a partir do fechamento de hoje. No gráfico diário, nós também tivemos aí nada de muito dramático em termos de formação de candlestick, mas uma patada do urso logo após o rompimento de uma resistência. Então, quando os preços rompem resistência, não é para tomar uma patada dessa, né? Muito bem, isso ainda pode ser um pullback para essa resistência aqui, a antiga resistência 780, mas eu não creio. Eu acho que nós vamos continuar caindo e isso aqui vai ser percebido como sendo uma acumulação que vai dar continuação à baixa e que, portanto, vai acabar confirmando esse processo todo como um topo, com os preços caindo aí, essa queda que eu mostrei a vocês. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela assistência de vocês. Um ótimo fim de semana e até a próxima quinta. Eu quero crer que essa semana reserva para nós grandes emoções aí nos mercados. Muito obrigado e boa noite.